Bolsonaro tá furiosíssimo, fulo da vida com a Michelle e também com o PL, porque o nome da Michelle está sendo testado para a presidência de 2026 e o Bolsonaro sente que ele está gradativamente sendo substituído, porque ele sabe que ele vai sofrer derrotas nas 3 principais capitais do Brasil, Belo Horizonte, São Paulo e no Rio de Janeiro. E depois de 2024, o bolsonarismo não vai mais orbitar ao redor de Bolsonaro nem à direita. E quem está emergindo para ser a grande figura do bolsonarismo? Michelle, que na nossa opinião, pelo menos a minha, vive um casamento de fachada com o Bolsonaro. E para piorar a situação, como o Carlos está afastado do Bolsonaro, não tem ninguém para protegê-lo. Mas na sua opinião, por que o Bolsonaro está tão furioso com Michelle Bolsonaro? Ele vai ser o maior derrotado de 2024? Se você gosta de vê-lo furioso e crise na família, like no vídeo e se inscreva no canal. A informação de que Bolsonaro está irritado com Michelle, com o BL, foi trazida para nós pela Bela Megali do O Globo. O que é uma postura muito esquisita do Bolsonaro. Pelo seguinte, o PL faz pesquisas de intenção de votos para testar cenários para 2026, para a presidência da República. E tá desde o início do ano fazendo cenários com o Bolsonaro contra o Lula, com a Michelle contra o Lula, com o Tarcísio contra o Lula. Aí entra o Ratinho Júnior, o Romeu Zema. Isso já tem um tempo, a gente comenta essas pesquisas aqui. Inclusive comentamos uma pesquisa mostrando que Michelle tem mais porcentagem contra Lula do que Bolsonaro. Mostrando que Michelle ela é um nome muito mais certo para votos para o bolsonarismo do que o Bolsonaro. E recentemente, na semana passada, saiu uma nova pesquisa para 2026. Michelle perdeu votos para o Lula. Só que o Bolsonaro ficou irritadíssimo com a pesquisa, pelo fato de o nome de Michelle estar sendo testado. Só que ele estava dando o aval até mês passado para que Michelle fosse testada. Só que ele mudou de ideia, mudou de opinião. Ele sabe muito, ele não sabe o que ele quer. Ele está em crise existencial, o Bolsonaro, vivendo uma adolescência. Ele não sabe se ele prefere o Backstreet Boys ou o NSYNC. Óbvio que o NSYNC é melhor. Mas enfim, o plano do Bolsonaro era lançar Michelle para ser candidata ao Senado em 2026. E nem isso ele queria. Mas todo mundo sabe que Michelle vai sair como candidata à presidência se Bolsonaro continuar sendo massacrado. Porque ele vai sofrer em 2024 a maior derrota da vida dele. Mais até do que ser derrotado pelo Lula. Porque o Bolsonaro, ele vai ser derrotado nas 3 principais capitais em termos de votos do Brasil. O cenário mais favorável para o Bolsonaro é em São Paulo. Mas a gente tem visto o Ricardo Nunes sendo gradativamente desidratado, correndo o risco de ficar fora do segundo turno. E mesmo que o Ricardo Nunes vença, para vencer ele vai ter que esconder o Bolsonaro. Então é uma derrota para o Bolsonaro. No Rio de Janeiro, o Alexandre Ramagem, o candidato vice-presidente, vai sofrer uma derrota para o Eduardo Paes. E em Belo Horizonte, o Bruno Engler, que é o gordinho favorito do Bolsonaro, o candidato do PL, está desidratando também e ficou na primeira posição, mas já perdeu para o Mauro Tramonte, que é o verdadeiro bolsonarista. Então depois de 2024, todo mundo vai ver que o capital político do Bolsonaro mingou. E novas lideranças vão surgir e a principal delas é a liderança de Michelle. Vários aliados do Bolsonaro esfregam as mãos só esperando a derrocada do ex-presidente que vai acontecer agora no ano de 2024. Bolsonaro não consegue manter o seu capital político. A direita, que antes orbitava ao redor de Bolsonaro, vai se distanciar. Tarcísio de Freitas esfrega as mãos, Michelle também. Porque hoje, para você ter uma vida política à direita, você precisa da bênção de Bolsonaro. Só que depois de 2024, por que eu vou ter a bênção de Bolsonaro, sendo que ele não traz voto, não traz nada pra ninguém? É o Bolsonaro que se dane. Essas figuras vão acabar se distanciando de Bolsonaro quando perceberem que ele está fraco. Hoje, os filhos de Bolsonaro fazem ali um papel de blindagem, porque o Carlos atacou o Romeu Zema, para evitar, essa perda da unidade. Mas, e depois? A Bela Megali disse que um dos impeditivos de Michelle como candidata a presidente em 2026 é justamente a rejeição que os filhos de Bolsonaro têm com ela. Os filhos não gostam dessa ideia. Não apoiam Michelle como candidata. Óbvio, porque mostra uma mudança nas estruturas de poder. Michelle tem um relacionamento muito conturbado com os filhos de Bolsonaro, principalmente com Carlos e com o Jair Renan. O Carlos foi expulso por Michelle Bolsonaro
do Palácio da Alvorada em 2022, quando eles estavam discutindo as estratégias para a campanha presidencial no debate da Globo. Bolsonaro perdeu ali o debate e perdeu ali também a campanha. Com o Flávio e com o Eduardo, a Michelle tem um relacionamento mais amistoso. Mas com o Carlos é péssimo, eles se detestam. Carlos ficou dando indireta para Michelle em rede social, o próprio Jair Renan partiu para cima para atacar fisicamente Michelle Bolsonaro, foi contido por um segurança. Uma situação assim, bastante tradicional da família bolsonarista, né? O problema é que se o principal impeditivo para a candidatura de Michelle à presidência é o Carlos, esse impeditivo já não vai mais existir. Por quê? Segundo o Thales Faria do UOL, o Carlos ele está se enfraquecendo cada vez mais. E talvez o Thales Faria tenha visto a nossa análise aqui. Porque a gente está falando isso há muito tempo. Desse distanciamento do Carlos. Dessa perda de blindagem que o Carlos promovia ao Bolsonaro. Agora já não tem mais. Os irmãos, eles são menos rejeitados do que o Carlos Bolsonaro na perspectiva da Michelle. Michelle faz elogios ao Eduardo, até tenta jogar o Eduardo contra o Carlos. A gente já viu essa situação. Então talvez para o Flávio e para o Eduardo, o nome de Michelle possa não ser tão ruim como é do Carlos. Porque o Carlos, ele joga o Bolsonaro contra a Michelle, contra os irmãos e contra os aliados. Ele não tem esses escrúpulos, ele não tem pudor com relação a isso. Só que o Carlos está perdendo força, ele está sendo distanciado do Bolsonaro, e sem Carlos, o Bolsonaro não é nada. Quem fez a estratégia para o Bolsonaro ser vitorioso em 2018 foi o Carlos. Tanto que quando o Bolsonaro perde o Carlos, ele deixa de ser um mito. O Bolsonaro ele era o mito não pelas ideias que ele propunha, mas pelas ações. Ações que o Carlos falava para o Bolsonaro fazer. Ou incentivava o Bolsonaro. Agora o Bolsonaro é um político comum, que defende ideias. Defende porte de armas, mas tudo bem, mas é uma ideia. Não é uma atitude, não é uma ação do Bolsonaro, porque ele já não tem mais o Carlos. E em detrimento do Carlos Bolsonaro que perde poder, Michelle ascende de poder dentro do próprio PL. Escanteando aqueles bolsonaristas indesejados, montando a sua própria turma, fazendo a sua própria entourage, criando assim um poder que Bolsonaro está perdendo. E ela nem sai em defesa do marido. Ela não defende o Bolsonaro. Não defendeu o Bolsonaro no inquérito das joias, não saiu em apoio dele. Ela não faz nada. Porque ela, de fato, está escanteando o Bolsonaro e vai ser usada pelo partido bem mais do que Bolsonaro agora na campanha municipal. Porque ela tem uma rejeição bem menor do que a rejeição do ex-presidente. Que interessante, né? Bolsonaro está definhando. Ainda quer ficar nervoso. Ele tinha que ficar nervoso com ele mesmo. Por ter casado com Michelle e por ter permitido que ela afastasse o Carlos dele.